Confirmar se já está na tela. Está aí já, né? Bem, nós nesses 8 encontros, na verdade, eu perdi um com vocês, né? Naquela situação da minha mãe, que eu acompanhei no hospital. Então, estamos tendo com esse aqui 8 encontros de fato. E tem sido, pelo menos para mim, uma alegria, o interesse de vocês, a participação. E eu quero hoje concluir também trazendo alguns desafios bem práticos, né? E quero, pelo menos, separar alguns minutinhos para ouvi-los também ao final, tá bom? Então, essa 8ª aula, aproveitando as oportunidades, falando aos que estão perto, porém longe, aqui perto de nós de alguma maneira, mas longe do Senhor, né? Precisam ser alcançados por sua graça. Na semana passada, eu trabalhei o conceito de quem Deus usa em sua obra, e nós olhamos a história daquela menina levada cativa, sendo colocada na casa de Naamã, um general importante em seu reino, um homem que tinha um papel importante nas conquistas do seu povo, nas guerras, acometido de uma lepra, e aquela menina se torna um instrumento de Deus para anunciar para ele que havia um Deus em Israel, e o seu profeta foi instrumento para abençoar a vida daquele homem. E nós tivemos aquela declaração tão bonita, né, apontando para o reconhecimento de que o Deus de Israel, o nosso Deus, é o verdadeiro e único Deus, né? Então, aí nós terminamos olhando para o versículo que é uma palavra de Jesus em Lucas 4:27, Jesus mencionando a participação histórica daquela menina nessa jornada. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então vejam, muitos anos se passam e aquela história ficou gravada e guardada. Inclusive o próprio Senhor Jesus usa desse expediente, desse evento, para proclamar a sua vinda, a sua chegada, e o Deus que é um Deus para a salvação de todas as pessoas e todos os povos. Ele ressalta isso aqui em Lucas 4, na sua pregação. Hoje, continuando com esse mesmo conceito, quem Deus usa em sua obra, eu quero olhar para o texto de João 6, de 1 a 9, tá bom? Os versículos estão na tela. Se você quiser usar a sua Bíblia e abrir, você pode ter o contexto maior, mas a gente pode ler aqui a partir da tela. Às vezes a tela está um pouquinho pequena para alguns, né, dependendo do aparelho que você está usando. Mas vamos lá, eu vou fazer a leitura. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa, e levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Vamos dar um pouquinho desse contexto aqui. Eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de passar nessa região, né, e navegar no Mar da Galileia, e realmente é algo muito impressionante, aquela região, como que geograficamente ela é colocada, e imaginar essa cena, né, de Jesus atravessando de uma parte para outra, e aquela multidão, então, seguindo Jesus. Jesus havia feito algumas curas, alguns milagres, e as pessoas estão impressionadas, estão seguindo Jesus, e há uma multidão. Nesse contexto, estava próximo, né, a Páscoa, ou seja, nesse período da Páscoa, muita gente peregrinava, saía da sua região para Jerusalém, para esse evento. Então,
era comum, né, milhares de pessoas nesse deslocamento, e enquanto fazem isso, uma viagem longa, uma viagem a pé, às vezes carregando animais e coisas assim, sem restaurante, sem fast food muito próximo, eles estão ali e ouvindo a respeito da fama de Jesus, estão ouvindo seu ensino e seguindo ele. E Jesus, então, vendo aquela multidão, pergunta a Filipe, um dos seus 12, né, dos seus discípulos, onde compraremos pão para esse povo comer? Ou seja, ele, ele lança um desafio, ele coloca Filipe numa situação desafiadora. Mas o texto continua e fala, Jesus, né, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que tinha para fazer. Ou seja, Jesus joga uma problematização ali para Filipe, mas o grupo todo está ouvindo a conversa de Jesus e o que Jesus problematizou. Ou seja, tem uma multidão, essa multidão está me ouvindo, me seguindo, e o que vamos fazer para alimentar essa turma, né? E Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Veja, a resposta de Filipe, ela vai no aspecto econômico, né? E no aspecto logístico. Então ele fala, nem que tivéssemos 200 denários, ou seja, o dinheiro do salário de 200 dias de trabalho, todo esse recurso econômico não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, ainda que tivesse dinheiro e tivesse pão para ser comprado ali naquela região, o dinheiro não seria suficiente para alimentar todo mundo com um pedaço de pão. Não era nem um pão inteiro, mas um pedaço dele. Então, na perspectiva de Filipe, ele pensa no aspecto econômico, olha, e logístico, né? Não dá para resolver esse problema, né? Não tem solução para isso, né? Outro discípulo, percebam, eles estão em torno, a problemática, ainda que seja dirigida a Filipe, os outros estão envolvidos na conversa. André entra na conversa, ele é irmão de Pedro, a gente sabe da impetuosidade de Pedro, mas André parece que ser alguém mais tímido, mais na dele, mas entra, ele toma a frente da conversa e ele traz uma proposta. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, de alguma maneira, provavelmente, no meio da multidão, aqueles discípulos que estão andando com Jesus, estão ouvindo seus ensinos, estão vendo seus milagres, estão vendo quem ele é e o que é capaz de fazer, que ele é Deus, tem todo o poder, tem todo o controle de todas as coisas, provável, esse menino se apresenta ali, e aqui a gente tem o primeiro McFish da história, né? Aquele menininho que provavelmente a mãe dele, preocupada nessa, talvez indo para a festa da Páscoa, ela providencia algum alimento para que durante a sua viagem ele possa ter, se alimentar e tudo mais, uma mãe cuidadosa, né? Enfim, aquela preocupação. E provavelmente esse menino está na multidão e ele ouve o desafio que Jesus faz para Filipe e deve ter puxado, né, a roupa de alguém e dito, olha, eu tenho aqui pão e peixe, né, 5 pães e 2 peixinhos aqui. E aí André ouve a história, está aqui, ó, rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Dizem que esses pães de cevada era o tipo de alimento de uma família extremamente pobre, com pouco recurso, né? Era um pão dos mais simples que se tinha para fazer, e ele está ali com aqueles pãezinhos e com os peixes, seu McFish pronto para sua caminhada. E André, ele já dá a resposta. Assim como Felipe falou, 200 denários não seria suficiente, André olha aqui e ele olha para 5 pães e 2 peixes e ele já dá, né, a solução. Mas o que é isso para tanta gente? O que 2 pães? Está aqui um menino pronto para repartir. Mas o que é isso para tanta gente? A gente conhece a história, né?
o que Jesus fez disso aqui. Ele vai alimentar uma multidão de pessoas a partir disso tudo. E para os discípulos que estão andando com ele, estão ouvindo, estão vendo, eles não percebem que havia uma possibilidade de Jesus fazer alguma coisa. Aquele garoto, então, de novo, eu queria destacar aqui, quem Deus usa em sua obra? Está ali no meio de uma multidão, ouvindo os ensinos de Jesus, e ao ouvi-lo, talvez esse jovem tenha visto, ou tenha escutado a respeito do que Jesus já tinha feito naquela região. E me parece que ele entende quem é Jesus e que Jesus pode fazer em qualquer situação. Mas, de novo, é um rapaz anônimo, não temos o seu nome na história, não sabemos quem é, mas a sua participação é fundamental na história do reino de Deus e nas declarações que Jesus segue logo à frente. É nesse contexto que Jesus alimenta uma multidão. É nesse contexto que Jesus anuncia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele faz: Moisés deu o pão para vocês, né? Foi instrumento de Deus para dar pão, mas eu sou o pão vivo. Eu sou o pão que dá vida, que alimenta, que sacia a fome da alma. Então são declarações aqui importantes. Nesse contexto do capítulo 6, muitos daqueles homens, quando Jesus traz um sermão duro, né, eles resolvem abandonar e não seguir Jesus. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês que vão fazer? E Pedro faz a declaração: para quem iremos? Só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. O start dessa situação, desse milagre, desse contexto, parte de um rapaz no meio da multidão que prontamente entrega o que ele tem nas mãos de Jesus, para que Jesus fizesse o que ele quisesse daquilo. Aquele menino estava seguindo Jesus, como muitos naquela multidão. Aquele menino sem nome, ou que nós não conhecemos, entrega o que ele tem nas suas mãos para Deus fazer o que ele quisesse daquilo que ele tinha. Nas mãos certas, as coisas são transformadas. Pensa se você tivesse uma bola de basquete em suas mãos. Quanto custa uma bola de basquete em suas mãos? 80, 100 reais? Mas uma bola de basquete nas mãos de um jogador famoso, para nós aqui da geração anterior, do Michael Jordan, por exemplo, o que seria, né, no auge da sua carreira, uma bola de basquete nas mãos daquele homem? Quanto custaria, né? Então, depende do que você tem nas mãos, pode ter um valor diferenciado. Na mão de quem está? Se você imaginar uma raquete, né, de tênis na mão de um tenista famoso, poderia falar desses famosos dos dias atuais, mas como brasileiros aqui, vamos pensar no auge da carreira do Guga, por exemplo, né? Um ícone nessa modalidade do Brasil. Quanto custaria na minha mão uma raquete e na mão daquele homem? E, né, 5 pães e 2 peixes nas mãos corretas se torna alimento para milhares de pessoas, né, naquela ocasião. Então, somos abençoados para abençoar. O que temos em nossas mãos, se for colocadas nas mãos de Deus, Ele pode transformar o que somos e o que temos para abençoar pessoas. Não é a quantidade que temos para dar. A questão é se estamos dispostos a repartir o que nós temos. Então veja, Jesus não tinha expectativa que chegasse um dono de uma grande rede de fast food e chegasse: olha, eu quero doar lanche para todo mundo. Aparece no meio da multidão um jovem que tinha fé naquilo que Jesus podia fazer, porque ele estava percebendo quem ele era, e era o Deus do universo que estava ali, o sustentador de todas as coisas. E ele fala: está aqui o que eu tenho na minha mão. Nas minhas mãos, apenas 5 pães e 2 peixes. Nas mãos do Senhor Jesus,
alimento para uma multidão e oportunidade para a proclamação da grande verdade. Eu sou o pão da vida. Eu alimento a alma, eu sacio a sua fome mais íntima. Um rapaz anônimo, seguindo Jesus, entregando nas mãos dele aquilo que ele tinha para Jesus abençoar, sendo um canal de bênção para tantas pessoas. Que lição profunda. De novo, nem sequer sabemos o nome desse rapaz. Mas o papel na história que ele tem é fantástico. É algo extremamente abençoador. O menino sem nome repartiu sem restrições e foi instrumento de bênção para uma multidão. Deus usa quem se disponibiliza às suas mãos. Os anônimos são conhecidos e usados por Deus. Eu desafio você, né? Quero desafiá-lo. Pensa, reflita, né? Um desafio para mim e para cada um de nós. Quem somos, o que temos e o que temos feito daquilo que está em nossas mãos. Suas habilidades, sua capacidade profissional, seu conhecimento técnico, sua profissão, suas habilidades, a sua bagagem de história de vida, talvez histórias traumáticas ou histórias extremamente de felicidade, ou ambas as coisas. O que tudo isso, esse conjunto de elementos que Deus vai formando em nós e vai mexendo com nossa vida e nosso caráter, como Deus tem nos moldado e tem agido em nossas vidas para que sejamos instrumentos nas mãos dele. E aqui, não importa se teremos o nosso nome reconhecido na sociedade, o que importa é se nós vamos disponibilizar o que somos e o que temos para o reino e para a glória de Deus. Quem Deus usa em sua obra? Gente como eu e você. Pessoas que de uma maneira graciosa, em algum momento da vida, Deus usou alguém para proclamar o Evangelho para nós. Foi instrumento dele. Às vezes foram seus próprios pais que já conheciam o Evangelho e te conduziram na fé desde a infância. Outros chegaram ao Evangelho por um amigo, um parente, por uma mensagem que ouviu, por ser convidado a ir num grupo, numa coinonia, numa igreja, enfim, cada um de nós temos uma história. O fato é que Deus nos resgatou, e nos resgatou com um propósito, para vivermos para Ele e para a sua glória. Então, um grande desafio para nós, né? Talvez nossos nomes não estarão nos livros das estantes por aí, porém, Deus nos conhece, e Ele quer nos usar. Podemos ser anônimos para o mundo, mas para Deus nós não somos. E aquilo que nós podemos fazer é que Deus quer nos usar para a sua glória. Não sei se eu contei para vocês de um casal, eles têm trabalhado no Quênia, né, na África. Ela é uma mulher muito limitada na sua saúde. Quando eu encontrei eles anos atrás, muitos anos atrás, eles já ainda jovens, falaram, olha, nós queremos ser usados por Deus. Mas viam muitas limitações. E Deus foi dando ânimo e preparando eles, e eles se preparando, e têm trabalhado por muitos anos lá. Agora estão no Brasil nesse momento. Mas diante de tantas coisas que pareciam ser impossíveis aos nossos olhos humanos, Deus os tornou uma grande bênção entre povos no continente africano, né? Então, Deus pode nos usar em sua obra da maneira como Ele desejar, né? O desafio para todos nós, nos coloquemos diante dEle para tudo isso. E eu queria aproveitar essa oportunidade, né, de falar de algumas oportunidades que nós temos no contexto de nossa igreja. E eu vou falar de algumas coisas que estão dentro da minha área. Há muitos ministérios da igreja, mas alguns estão debaixo de minha coordenação, né? Então, oportunidades de servir a Deus no nosso próprio contexto, né?
você tem a oportunidade de fazer isso no seu condomínio, no seu bairro, na sua vizinhança, entre seus parentes, familiares, enfim. As pessoas com quem você se relaciona no dia a dia, né, na padaria, no posto de gasolina, aqueles que estão na sua rotina e rota de todo dia, mas também temos oportunidades no contexto de igreja. Então, eu vou falar de algumas ações internas e algumas ações externas que nós temos nos nossos ministérios, né? Então, eu tenho alguns ministérios que nós chamamos que são ministérios pontes. São ministérios que rompem barreiras que pessoas podem ter em relação à igreja, a crentes, ao evangelho, a evangélico, enfim, né? Monstros que às vezes estão diante das pessoas, e esses ministérios servem para aproximar as pessoas e eles descobrirem que é uma outra realidade que é a proposta pelo Senhor Jesus. Então, por exemplo, nós temos uma escola de artes e artesanato, né, que acontece todas as terças-feiras. Nesse cenário de pandemia, sem dúvida, isso trouxe muitos desafios para nós, e ainda temos um grande desafio, porque o nosso público, na maioria, são 80%, 90% de pessoas que estão em situação de risco. Está aqui entre nós a Cris, que é uma das nossas professoras, e ela foi uma daquelas que conseguiu se adequar a esse novo modelo e está dando aula de forma online. Então, de repente, você tem uma habilidade, tem um conhecimento, talvez na cozinha, talvez em algum tipo de arte, artesanato, e você pode nos ajudar servindo, dando uma aula pontual, né, uma aula especial no nosso grupo, online ou presencial. Isso vai depender muito do cenário, do que vai acontecer aqui para frente, né? Mas, pelo que nós estamos vendo, por causa do grupo que nós trabalhamos, é provável que nós consigamos retomar, talvez, só no segundo semestre, talvez, presencialmente, mas online, quem sabe? Você tem alguma capacidade, alguma habilidade, e você fala, olha, Edson, fala comigo, né? Diga o que você sabe, e a gente pode pensar uma maneira de você se envolver. Enquanto presencial, né, nós usamos o salão ali, o auditório, adequamos as oficinas que nós oferecemos, são muitas, né, isso num cenário normal, né? Então, são 2 horas e meia, a gente ali tem relacionamentos pessoais, aprendizagem, né, de alguma arte, lanche comunitário, temos um momento de devocional, temos oração, eventos que envolvem famílias, músicas, palestras e etc. Você tem alguma coisa em suas mãos? Está convidado, né? Considere isso, fale comigo. Nós temos um projeto na área de esportes, que também acontece no contexto da igreja, e lembra, eu estou falando aqui no contexto sem pandemia. E por ser um esporte de contato físico, a gente ainda tem alguma limitação para isso, por enquanto. Mas, para você que gosta de esportes, nós temos ali o jiu-jitsu, que nós já no ano passado nós tínhamos cerca de 30 adultos e mais de 40 crianças, né, que passaram durante o ano ali conosco, aprendendo, né, um esporte bem conceituado no Brasil e fora. Nós temos credenciamento municipal, estadual, nacional e internacional. Reconhecido, então, né, qualquer pessoa que passa pelo nosso projeto, as faixas que ele adquire é reconhecida e ele pode no futuro ter isso como uma profissão, como um professor, enfim, nós temos todos esses credenciamentos nesse projeto, né? Temos a necessidade, é um projeto que os voluntários que estavam envolvidos nesse momento estão impedidos, mas nós tínhamos aulas de informática ali, no caso era presencial, mas de repente você tem uma habilidade nessa área, conhece desse ambiente, e nós podemos criar salas de ensino de navegação e coisa desse tipo virtualmente ou presencialmente, né, ensino de informática também. A gente fala que há um analfabetismo digital, né?
e a gente luta, né, para o aprendizado dessas ferramentas e tudo mais, uma possibilidade de servir em nosso ambiente com isso também. Nós temos formados grupos evangelísticos. Com licença, só um minuto. São grupos que nós convidamos pessoas que estão orbitando em nosso ambiente de igreja, em grupos, estão se aproximando, são convidadas para uma série de 3 encontros chamado Plano de Deus. A Ana, que está aqui na aula, cedeu no começo desse ano, né? Ela e o Loré participaram conosco, recebendo um grupo lá na casa dela, né, Ana? Foi um tempo muito especial. E esse grupo agora, depois dos 3 encontros lá, nós tivemos uma série de 3 encontros, continuando com eles, e agora temos uma koinonia, né? Formamos uma koinonia com esse grupo, e a Ana e o Loré participaram bem, de maneira muito especial, acolhendo aquelas pessoas que já estão se integrando na igreja. Alguns deles já fizeram classe de integração, alguns deles estão esperando para serem batizados, né? E então, de repente, sua casa pode ser cedida para você receber um grupo, ou você convidar amigos, vizinhos, parentes para participar de uma série de 3 encontros para isso. Nós temos algumas koinonias na igreja com foco evangelístico, né? Temos tido experiências muito bacanas com algumas famílias, em que uma ou as duas, o casal, às vezes, são, né, muito de se relacionar com pessoas e tudo mais, e aquela koinonia agrega pessoas novas, pessoas que não conhecem o Evangelho, e aquela koinonia tem um foco, então, de proclamação, de alcançar pessoas, de transformar. Nós temos Edson e Gineusa, por exemplo, que quando os desafiamos a isso, né, eles têm esse tino, né, de acolhimento, de evangelização. Aí começou um grupo lá na casa deles, logo aquele grupo cresceu, foram alcançados, eles multiplicaram, começaram um novo grupo, o outro deu continuidade em outro lugar, e esse grupo multiplicou de novo e multiplicou, e assim, né, a gente tem tido algumas experiências como essa. Pensa no seu contexto, no seu condomínio, né, nas pessoas com quem você tem relacionamento aí, onde você está. Quem sabe, né, a sua casa também pode criar um grupo nesse aspecto, na esfera dos seus relacionamentos. E a gente tem alguns ministérios que são externos, né, estão fora do nosso contexto aqui de igreja local, né? Nós estamos saindo para proclamar. Nós temos a capelania prisional, por exemplo. Hoje nós atuamos numa penitenciária feminina, que é muito moderna, é um dos padrões mais modernos que a gente tem no Brasil hoje. Lá já tivemos cerca de 1.200 reeducandas internamente, e nosso trabalho é um trabalho muito diferenciado, fica em Mogi Guaçu, a 70 quilômetros daqui, mas nosso trabalho atende tanto as reeducandas, ou seja, as pessoas que estão ali em processo penal, assim como o corpo administrativo e os funcionários todos da instituição, né? Sem dúvida, com a pandemia nós estamos limitados agora esse ano, sem poder fazer o trabalho, mas de alguma maneira nós temos um grupo que está estudando a Bíblia online, num grupo de estudo, nós temos um grupo de devocionais, que são dados para o pessoal do administrativo e funcionários, e inclusive para as mulheres que estão já no regime semiaberto, né? Então é muito interessante. Aí um pouquinho, ali nós tivemos um período que nós demos um curso de elétrica para aquele grupo de mulheres. Ali no pavilhão nós estávamos apresentando um filme evangelístico para alguns pavilhões, fazemos isso durante o ano, né? A apresentação do coral da igreja, uma coisa muito linda, muito impactante, as oportunidades que como igreja nós estivemos lá, dentro dos pavilhões, proclamando o Evangelho, deixando literatura para cada uma das reeducandas ali, histórias muito bonitas, né? Recentemente nós estamos acompanhando uma dessas mulheres que já está em liberdade, uma pessoa
com 3º grau, muito culta, morou fora do país, mas por alguma razão acabou vivendo alguns anos, acho que 7 anos, né, reclusa, e ela está retomando a sua vida, e ela nos procurou, foi batizada numa igreja parceira que nós temos desse trabalho, né, do pastor Satiro, e assim a gente vai atendendo e dando apoio para pessoas que já saíram, né. Recebo de vez em quando telefonemas de alguns homens, a gente tem um trabalho no CDP, Centro de Detenção Provisória, em Jundiaí também, eu vou mostrar algumas fotos de lá, né. Aqui, eventos que a gente faz com a administração da penitenciária, a doutora Daniele é uma pessoa muito doce, muito amável, uma pessoa que é muito humana, abre as portas para que a gente faça um trabalho junto com a administração, nos seus eventos, né, de comemoração de aniversário, Dia da Mulher, Dia das Mães, enfim, nós estamos sempre por lá fazendo alguma ação. E você pode se juntar a nós de alguma maneira. Além disso, nós fizemos, né, em parceria com Promoção Social, nós fizemos a restauração de algum ambiente, ou criamos alguns ambientes visando, né, o bem-estar daqueles que trabalham. Aqui são salas de descanso, ali um jardim restaurado. E quando nós fizemos isso, esse tipo de ação, de uma reforma no refeitório, era muito feio, um ambiente muito árido, né? E nós apresentamos um projeto para a doutora Daniele, e nós, olha só que legal, lá na cozinha, o texto que nós fomos autorizados a colocar depois da reforma, né, e revitalização do refeitório. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ações simples, um sábado dedicado ali com o grupo da igreja, mas depois de fazermos todas essas coisas, uma das últimas salas que nós restauramos ali, transformamos, na verdade, um ambiente não utilizado para uma sala de descanso para os funcionários. De novo, um sábado e meio de trabalho, e tudo foi feito ali. A última ação foi o ano passado, uma restauração de um jardim na área de saúde. E quando nós estamos servindo dessa maneira que nós fizemos ali, nós ganhamos o direito de compartilhar o Evangelho. Nós ganhamos o coração e os ouvidos dos funcionários, do corpo administrativo e das reeducandas, né? Então, uma ação de amor, do amor de Deus, manifestada de uma maneira muito prática, né? Muito objetiva, e assim os ouvidos estão abertos para a proclamação do Evangelho. Aqui foto dos nossos voluntários, né, de gente de lá da penitenciária. Aqui a inauguração, a gente sempre tem um evento especial de inauguração, né? Isso vai para o jornal do estado de São Paulo, das penitenciárias, né, contando o que foi feito, e é uma coisa muito legal. Aqui no CDP, Centro de Detenção Provisória, em Jundiaí, também a 60 quilômetros de nós aqui. Lá nós plantamos a igreja em cela, não é igreja em célula, mas a igreja em celas, né? Em parceria com o diretor, em todos os 8 pavilhões, nós temos uma em cada pavilhão, uma cela, que a gente chama de cela da igreja, né? Pessoas que vão ouvindo o Evangelho, vão se convertendo e vão sendo orientadas, treinadas e habilitadas a servirem ali dentro mesmo. E lá nós tínhamos até então uma sala que de cada pavilhão, de cada uma dessa cela igreja, 2 líderes saíam e nós íamos para uma sala específica, e ali nós ensinávamos a Bíblia para eles, e eles reproduziam esse ensino para os demais da cela e para os demais do pavilhão, multiplicando assim, né? Ali nós estamos doando uma bola de futebol, aí um grupo da igreja que esteve lá numa ação da inauguração da igreja em cela, então batismos naquele dia, experiência muito rica, proclamação do Evangelho, então, para pessoas que estão à margem da sociedade.
Nós temos um programa de capelania hospitalar no HC da Unicamp, né? Aqui o Oscar, que é voluntário aqui na nossa igreja, ele é alguém que tem uma credibilidade, um respeito muito grande internamente pelo trabalho que ele desenvolve, e nós então formamos uma equipe, uma ação de trabalho. Ali vocês estão vendo a entrega do devocional Pão Diário. Nós temos entregue cerca de 1.200 exemplares desse a cada ano ali para funcionários, para médicos, para toda a equipe. E não só isso, nós temos um grupo que quinzenalmente vai até o hospital para a gente cantar em cada corredor, né, em cada andar do hospital, atendemos isso, e oportunidade de proclamação ali também nessas ocasiões. Agora, sem dúvida, em virtude da pandemia, tudo isso está suspenso por enquanto, e principalmente no ambiente de hospital, né, que é onde nós temos o maior problema ali de contaminação, naturalmente. Aqui, evento, Dia das Mães, a gente tem eventos também, a visitação, em cerca de 30, 40 leitos semanalmente. O dia que a gente faz uma semana especial, contratamos um palhaço não, um mágico, né, para fazer atividade com as crianças e tudo. Muita coisa bacana. Além desses, a gente hoje trabalha também em 2 casas-lar, que são um trabalho da Guardinha aqui de Campinas. Nós temos uma parceria, atendendo um grupo de cerca de 30 crianças. São, na verdade, já entre adolescentes e jovens, né? E estendendo um trabalho para um abrigo também que acolhe crianças menores. Ali a gente tem tentado atender demandas, necessidades sociais e espirituais. Esse ano nós tivemos um evento muito legal, no meio da pandemia, fizemos uma parceria com a Joy, e fizemos a Joy promoveu um acampamento online, e nesse acampamento nós inscrevemos todos aqueles adolescentes ali da Casa Lar 1 e 2, eles participaram do evento e tal, e várias atividades que nós temos feito para alcançarmos essa turminha toda ali, né? Gente que está longe da sua família, abandonados às vezes, sofrendo, né, ao distanciamento, sem direção, sem valores, sem referências, e nós estamos tentando então influenciar esses ambientes também. Nós temos terceira companhia da Polícia Militar, aqui em Campinas, em Barão Geraldo, que em algumas ocasiões temos conseguido fazer algum tipo de ação entre eles, mas a gente tem entregue anualmente um devocional Pão Diário, personalizado para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu participei, há alguns anos atrás, da filosofia da implementação da capelania para a Polícia Militar no Estado de São Paulo. Foi uma experiência muito rica, e a gente vê isso agora sendo uma realidade. 10 anos atrás, eu reunido com a liderança dos PMs de Cristo, nós desenhamos um projeto de capelania para o Estado de São Paulo. E ver isso acontecendo é muito legal, muito especial. E, por fim, a gente tem um desafio com escolas públicas que nós gostaríamos de retomar, né? Era um alvo esse ano. Nós já tivemos boas ações nessa área, mas ultimamente as escolas estavam bem fechadas para a atuação da igreja nesse ambiente. Mas há um desafio aqui, de alguma maneira sermos influentes também nesse ambiente, né? Eu tive o privilégio também de participar. No ano de 2000, eu criei um projeto chamado Adote uma Escola. E comecei a despertar pessoas, igrejas e líderes
olhando para a escola pública como um campo missionário, principalmente pensando no Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E aquele projeto Adote uma Escola foi ancorado na Rádio Transmundial, e por causa da influência, né, da rádio no Brasil como um todo, nós conseguimos criar, né, realizar 9 congressos de capelania pelo Brasil afora. Muitas pessoas foram despertadas, treinadas, habilitadas, e muitos ministérios desses aconteceram pelo país. E hoje tem uma cidade na Bahia chamada Luiz Eduardo Magalhães. Uma família daquela cidade comprou essa ideia e hoje eles são a referência de capelania escolar no Brasil. Eles atendem todas as escolas públicas estaduais e municipais e algumas particulares, com mais de 150 voluntários na cidade, trabalhando lá. De tudo isso que eu estou falando, desses ministérios, eu tenho vídeos, né, tenho histórias para contar, mas não dá para fazer tudo isso em uma hora, né? Eu só estou tentando lançar para vocês, né, um olhar para desafios que estão diante de nós e muitas coisas que vocês podem criar e fazer voluntariamente. O Caio está comigo, nós estamos tentando revitalizar um projeto chamado Good News, Boas Novas, um projeto de ensino de inglês com evangelização. Estamos trabalhando, montando um grupo nessa área. Nós podemos desenvolver alguma coisa na área de futebol, temos uma quadra ali, já tivemos um ministério bem sistematizado ali, mas por diversas situações de voluntários que se mudam, casam, mudam a realidade. Hoje nós não temos mais o trabalho acontecendo, tivemos um ministério de evangelização de impacto com Nação Resgate. Enfim, são muitas ações novas, outras que a gente pode revitalizar, e para isso tudo nós precisamos de gente como aquela garotinha que falou, olha, o meu Deus é capaz de fazer alguma coisa. Como esse menino que tem nas mãos 5 pães e 2 peixes e fala, está aqui. Talvez você mesmo é a pessoa que pode chegar a Deus. Eu não tenho nada nas minhas mãos, mas eu estou aqui. Sou eu, né, que estou aqui, posso ser instrumento para o Senhor, se o Senhor quiser. Usa o que eu sou, o que eu tenho. Eu não sei como, mas o Senhor sabe. Então, essas são minhas considerações com vocês, meu desafio. Para mim foi um tempo muito especial. Eu acho que eu fiquei de contar uma história, né, para vocês. Fiquei? Mais uma das histórias, né? Eu estava morando no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e vim aqui na Fonte falar numa conferência missionária. E naquele final de semana aconteceu, naquela época, lá em Santa Catarina, fortes chuvas, depois de muitas semanas chovendo, teve um tufão, alguma coisa assim por lá, e devastou muitos lugares, destruiu muitas casas, inundações, avalanches de terra e coisa assim. E a cidade de Blumenau ficou um caos. Eu estava aqui no final de semana quando isso aconteceu, mas morava em Porto Alegre. Quando eu cheguei lá, falei com a Geisla e falei, olha, tem um desafio lá em Blumenau. Naquela época nós tínhamos a nossa casa móvel, né, o nosso motorhome, e nós falamos com a liderança da igreja em Porto Alegre, nós queremos ir lá para ajudar. E pegamos a Sara, nosso ônibus, nossa casa móvel, e nos mudamos com a nossa casa por 15 dias para Santa Catarina, em Blumenau. Estacionei o terreno, o ônibus no terreno, no pátio de uma igreja batista lá, e começamos a trabalhar naqueles 15 dias. Enquanto trabalhava, mobilizava a igreja em Porto Alegre para levar no próximo final de semana um grupo de pessoas para ajudar, porque a situação era bem desafiadora, né? Vocês acompanharam, talvez se lembram disso alguns anos atrás. E foi uma experiência fantástica para nós como família.
e para a igreja do Rio Grande do Sul e para a igreja local que nós servimos naqueles dias ali. Atendemos e cadastramos mais de 400 famílias. E naquele final de semana, eu desafiei o pastor da igreja local: olha, vocês tinham um programa de Natal aqui, vamos convidar essas pessoas que nós estamos falando, atendendo. E pela primeira vez naquela igreja tinha um grupo tão grande de pessoas pela primeira vez. Mais de 200 pessoas foram à igreja convidadas e foi algo muito impressionante, muito rico, muito especial. Um impacto, né? Mas o que aconteceu? Uma notícia na televisão, um desafio e uma resposta imediata. No final de semana seguinte, um ônibus com 50 jovens do Rio Grande do Sul estacionou e passaram 2 dias ali na cidade, cooperando com aquela igreja, cooperando com aquele povo, proclamando o Evangelho, alcançando pessoas. Deus abençoou. Que histórias dali ainda estão marcadas hoje, eu não faço ideia. Mas eu posso me lembrar que muitas pessoas ouviram do Evangelho. Muitas pessoas reconheceram a bondade de Deus e o cuidado dele para com elas por meio daquilo que a igreja estava fazendo. E o Evangelho, a semente foi semeada. Meu desafio, minhas considerações. É um convite para todos nós. Né? Quem Deus usa? Gente como eu e você. Obrigado, muito obrigado pelo tempo e pela oportunidade. Abro a palavra aí para vocês, se vocês desejarem, né, tecer algum comentário, como isso tem sido para você. Enfim, esse tempo juntos aqui. Fique à vontade. Se alguém quer trazer alguma contribuição, senão daqui a pouquinho nós vamos orar e agradecer a Deus. Edson, vários exemplos que você deu aí nas escolas, nas prisões, nos hospitais, né? O trabalho aí que você incentivou, coordenou e está sendo feito, foi feito, né? São trabalhos aí, entre aspas, aí, complementares ou adicionais ao trabalho que os gideões fazem, né? Eu imagino que você conhece um pouquinho aí do trabalho dos gideões, tá? Isso bem. Valeria a pena, eu não sou o presidente, eu não sou o responsável aí pelo nosso campo dos gideões aqui nessa área de Campinas, né? É Dorival aí, que é da Igreja Presbiteriana, mas da nossa estadual aqui é o Adilson aí da nossa igreja, né? O Adilson Guimarães. Então, eu acho que valeria a pena a gente até sentar aí um dia, né? Não sei se virtualmente ou eventualmente presencialmente com máscara, né? A gente trocar umas ideias, né? De que forma, né? Porque vocês entregam em alguns lugares o pão diário, né? Nós entregamos o Novo Testamento, né? São complementares. Então, eu acho que a gente tem condições, né? É óbvio que a igreja não pode usar os gideões aí como usar o nome dos gideões para fazer o trabalho, mas nós temos aí esse seu aprendizado, acho que teria muita coisa aí que poderia estar ajudando aí o Ministério dos Gideões e, eventualmente, até a recíproca alguma outra atividade. Então, realmente brilhante aí a sua liderança e o chamado de Deus. A gente vê que Deus realmente, né, olha, chama, né, alguns pastores, algumas pessoas. Né? Hoje em dia tem muitos pastores aí que são funcionários. Né? O cara não deu para nada, né? Então ele vai ser pastor de alguma igreja. Né? Mas você realmente, a gente viu que é um pastor autêntico, né? Então eu acho que você está de parabéns aí pelo chamado de Deus e pela resposta, né, que você tem dado a esse chamado, né? Outra coisa aí, eu não sei se você o conhece, né?
mas há uma semana e meia atrás, olha, os Gideões, nós tivemos uma quarta-feira, não a quarta passada, anterior, uma palestra do pastor Irã Brandão, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, talvez você o conheça. Uhum. E esse pastor ele fez uma palestra sobre o evangelismo pessoal, né? Então ele deu aí uma série de dicas, né? Uhum. Interessante, eventualmente toma a liberdade aí de compartilhar contigo, se você acha que é interessante distribuir para o pessoal também, que são dicas bastante práticas, assim como você também colocou no curso, né? Uhum. E eu mesmo, eu gostaria de estar me colocando aí, eu faço parte dos Gideões, né, olha, mas eu gostaria de estar me envolvendo mais aí em alguma coisa, né? Tá bem. E talvez aí você possa dar alguma orientação aí para eu encontrar aí um lugar para usar o meu tempo, né? Tá legal? Deus te abençoe. Sim. Obrigado pela participação. Eu conheço bem o Adilson Guimarães, a gente troca figurinhas e, né, temos alguma coisa. Conheço o que você mencionou lá da central de BH. Tenho amigos, inclusive lá, pastores, né, que são bem conhecidos de bastante data. Esse pastor de Jefferson, esse pastor Irã Brandão, foi muito interessante aí a colocação dele. Ele, no final, ele deu um testemunho, né, a respeito de uma pessoa que era viciada, era drogada e tal, e não sei o quê, foi se achegando à igreja, e a igreja foi amando, né, foi colocando pessoas se interessaram por ele, né? E ele foi começando a se envolver na igreja, né? E aí no final ele coloca, olha, esse indivíduo, né? Porque ele mostrou algumas fotos, mas ele não mostrava o rosto, né? Aí ele falou, olha, esse moço aqui, inclusive no final ele acabou até mesmo sendo pastor, né? Olha. E aí depois ele falou, olha, esse cara sou eu, né? Uhum, legal, muito interessante, bem bacana. Obrigado. Eu vou dar uma olhada e a gente pode avaliar, sim. Obrigado pela participação de vocês. Ok? Se alguém mais quer compartilhar alguma coisa, temos ainda pelo menos 2 minutos. Ok. Quero agradecer aí o Caio, né, que tem dado suporte para mim e ajudado ao longo desses dias aí. Tem sido bom. Obrigado, viu, Caio, pelo apoio aí, dá um prazer. Suporte, salvando na hora dos vídeos. Exatamente. Não, prazer. À disposição sempre. Obrigado aí pela participação dos demais, viu? Que Deus os abençoe. E mão na massa. Tá bom? Vamos lá. Caio, você pode orar, então? Encerrando o nosso bloco de aulas aí. Senhor Deus, te louvo, ó Pai, por esse dia. Te louvo por todo esse mês, ó Deus, que tivemos, que pudemos sermos motivados, ó Deus, a, de fato, exercer o evangelismo, que é algo tão importante, tão crucial na vida de cada um, de cada crente, mas principalmente, Pai, daqueles que ainda não te conhecem. Que a gente possa, Pai, em todas as áreas de nossas vidas, aproveitarmos as oportunidades que temos, que o Senhor nos dá, para, de fato, fazer o teu evangelho conhecido, a tua palavra conhecida a todos e que muitos possam ser alcançados por ti. E nos usa, Deus, em todo esse processo, como instrumentos seus, que tudo isso, Pai, seja revertido para a tua honra, para a tua glória, Pai. Muito obrigado pela vida do Edson, que tem exercido um ministério exemplar, ó Pai, mediante a tua vontade, mediante toda a tua graça e misericórdia pela vida dele, ó Pai. Ser conosco também nos motiva a cada dia, ó Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado, gente. Um bom domingo, uma boa semana.
Que Deus os abençoe e os use ricamente para a proclamação do Evangelho. Aproveitem as oportunidades. Amém. Abraço. Deus abençoe. Obrigado. Boa semana. Boa noite. Obrigada, Edson. Boa noite para todos. Ana, até mais. Tchau, Júnior. Tchau, Chico. Grande abraço. Valeu. Valeu, Caio. Obrigado.